Mas agora vamos começar, né? Então, começamos a nossa live na Divina Presença Eu Sou, Deus Pai, Mãe, Fonte de toda vida. Todos aqueles que cheguem com o coração aberto, com amor. E que nós possamos conversar hoje sobre julgamento e discernimento. E a gente começa então agora. Tá tudo certo, tudo bem. Vamos começar. Quem está chegando, bem-vindos, bem-vindas. Eu tinha colocado a música Lá Vem o Sol para começar, como é que era para melhorar, e daí caiu a live, mas não tem problema. Então nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre esse tema, o julgamento. Quem já estava aqui, eu peço um pouquinho de paciência que eu vou explicar novamente, tá? Então, nós todos estamos muito atrelados ao julgamento, né? E nós mesmos fazemos muitos julgamentos com relação ao que acontece no nosso cotidiano, com a nossa vida, com tudo. Tudo a gente julga, né? O julgamento é algo que faz parte, praticamente, do inconsciente coletivo e de todo aquilo que a gente já traz de herança, né? E a gente julga todo o tempo. E a gente esquece muitas vezes que existe muitas coisas boas acontecendo. A gente consegue ver só o aspecto negativo. A gente fica julgando só que está tendo catástrofes, que estão acontecendo coisas ruins, né? Problemas climáticos, guerras, dificuldades econômicas. A gente fica só nesse olhar, nesse julgar, né, do que é ruim. Então a gente tem essa capacidade assim distorcida e aprendida, muito arraigada no nosso ser, né, desse julgamento. Então nós precisamos desconstruir um pouquinho essa questão, essa compreensão do julgamento nas nossas vidas e poder fazer com que haja um discernimento. Então hoje a nossa conversa é sobre isso, sobre julgamento e discernimento. Então, nós fomos educados a julgar, né? Isso traz todo um... Vocês estão escutando bem? Logo eu vou... Eu não acho que eu vou tentar fazer com os comentários, vou tentar. Porque às vezes eu me perco, né? Se eu tiver comentário, eu fico perdida, ainda não estou acostumada. Aliás, fazendo um parênteses assim, eu acho muito corajoso as pessoas. Eu tô aqui nessa luta para ter essa coragem para realizar as lives, que foi um pedido da espiritualidade para mim, e eu disse um sim, né, para isso, né, então é um desafio bem grande a gente poder fazer as lives, né, porque além do ancoramento energético, a gente passa pelo julgamento também, pelo próprio julgamento da gente, a gente se julgando e o julgamento do outro. Mas aí quando tu se propõe a fazer isso, tu tem que sair da esfera do julgamento, tu tem que ir para outra esfera, que é a nossa conversa de hoje. Saindo dessa esfera do julgamento, a gente vai para o discernimento, e aí as coisas melhoram. Então vamos conversar um pouquinho. Nós, dentro da religião mesmo, né? Eu não sei se alguém viu meu post que eu coloquei, acho que ontem, que era de Maria de Magdala, né? Conversando com Jesus. E ali ela diz assim, ai, Jesus, eu sempre aprendi que Deus castiga. E Jesus responde para ela, não, Deus não castiga, né? Ele ama, ama incondicionalmente. E é incrível, né, que a gente ainda não aprendeu isso. São 2023 anos que Jesus nos ensinou que Deus ama e a gente aprendeu totalmente errado, né? Então a gente aprendeu aquilo que foi passado pra gente, de um Deus julgador, né? De um Deus que tá ali, sentado naquele trono dele, julgando a gente, né? Sendo um carrasco, um tirano, né? Então a gente... E ainda Jesus tá sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e julgando os vivos e os mortos, né? Então isso é muito forte na nossa cultura e a gente precisa conversar sobre isso, né? Por que a gente traz forte isso, né? Talvez a palavra não fosse essa, esse julgamento, talvez fosse discernimento, talvez fosse avaliar para colaborar, para construir, para melhorar, né?
Então, acho que a gente precisa desconstruir algumas coisas que estão já tão dentro da nossa cabeça, tão fortemente dentro do nosso coração, que são crenças limitantes que a gente tem com relação ao próprio Deus, né? E nós, aí, né, também aprendemos com as nossas famílias, com a escola, com todos os lugares, a gente julga o tempo inteiro, né? A gente vai para os lugares, a gente julga, a gente olha, a gente já fica avaliando aquilo e já cai para o julgamento. Além do julgamento, a gente condena, né? A gente condena porque nós somos o máximo. A gente tem a capacidade de condenar todo mundo. Nós nos arrogamos ainda maior que Deus, né? Olha a baita arrogância que a gente tem, né? De se colocar melhor que Deus e acima de todo mundo, e a gente já julga aquele ser, né? E aí, então, péssimo, porque não tem aquele status, a Samanta bonita, não tem um Instagram, enfim. A gente aprendeu muito fortemente a julgar. Nós aprendemos isso. Então, tudo que a gente faz, a gente olha alguém, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer um julgamento. É difícil pra gente sair. Então, olha só, desculpem aí, né, a falha técnica para vocês verem como é difícil, mas vai dar certo. Então, a gente está sempre nessa questão do julgamento, né? Nós somos ensinados a esse julgamento, isso faz parte da nossa, como é que eu posso dizer? Da nossa constituição, tá? Então, isso é construído, foi construído. Então, é muito desafiador para a gente desconstruir esse julgamento, mas é super necessário. É super necessário que a gente saia desse lugar do julgar e que a gente entre no lugar de discernir. E aí, Tati, como é que eu vou fazer isso? Porque eu julgo, eu olho, né? Eu vejo as coisas, eu já fico pensando, por que aquela pessoa vive daquele jeito? Por que ela não fez isso? Por que ela não faz aquilo? Por que ela não vai em tal lugar que eu quero que ela vá? Por que eu não quero? Por que ela não faz tais coisas conforme eu penso que seja adequado para ela? Então, eu julgo e ainda defino o que ela deve fazer da vida dela, né? E aí, então, isso é algo que a gente faz, está construído. Precisa mudar? Precisa. É necessário que a gente, para a gente poder ter uma expansão de consciência, a gente comece a modificar esse olhar sobre o julgamento. E que a gente consiga perceber quando está vindo esse julgamento para a gente e para a gente ir para o discernimento. Então, o que é esse discernimento? O discernimento é justamente quando a gente traz algo para o nosso coração, tá? E a gente começa a ver as pessoas com o mesmo olhar de Cristo, com olhos de amor. Esse discernimento, ele tem que vir aqui, ó, do coração. Eu posso discernir que aquilo é bom e aquilo é ruim para mim. Eu posso avaliar isso, posso. Mas eu não estou caindo no julgamento de ainda fazer uma avaliação e dizer o que o outro tem que fazer e tá condenando ou, né, decidindo o que é bom para o outro, né? Então, quando eu trago para esse discernimento, quando eu trago para o meu coração, eu vou sentir as coisas, eu vou começar a perceber aquilo que é bom para mim ou que é ruim para mim, né? E embora não exista nada ruim e nada bom, tá? A gente tem isso porque a gente tem uma consciência de dualidade muito forte. Então, a gente pensa que aquilo é ruim e aquilo é bom. Então, a gente categoriza isso a partir do nosso conhecimento desse pensamento dual que é próprio aqui da terceira dimensão. Então, a gente fica achando que aquilo é ruim e eu não posso tirar nada de bom daquilo. E não é verdade, porque coisas ruins acontecem e as coisas ruins, elas nos impulsionam para coisas boas também, para mudanças, né? Então, nós temos que sair dessa dualidade, nós temos que perceber que isso
né, está ligado ao julgamento, e a gente indo para o coração, a gente consegue ter uma noção, um discernimento melhor daquilo que é interessante para nós naquele momento, tá? Quando a gente cai na espiritualidade, quando a gente está na espiritualidade, nossa, eu vou dizer um negócio. Nós nos tornamos um ego, fica tão grande, a gente fica julgando. Ai, não posso ir naquele lugar porque lá tem energia negativa, lá é ruim, eu não posso ir ali. Bom, eu que sou vegetariana, então tenho o prato cheio, né? Porque é churrasco, é bebida, é um monte de coisas, né? Eu caio ali no julgamento. Então, quando eu tô nessa parada, nesse propósito, mesmo pensando que é algo bom para mim, porque eu estou na espiritualidade, estou preocupada a vibrar positivamente, em vibrar positivamente, eu posso estar caindo na grande cilada do julgamento, porque eu vou estar me achando melhor que os outros. E eu não tenho que me achar melhor que ninguém. Cada um tá no seu momento, tá no seu propósito. Isso é ego. Isso é outra história, que até dá uma live inteira. Então, isso é puro ego. E o ego na espiritualidade, ele se torna, às vezes, muito inflado. Porque a gente cai no julgamento de que a gente está acima dos outros. E não é verdade. Cada um está no seu tempo, cada um tem o seu momento e cada um busca o prazer, a felicidade como acha, né? Mas claro que o discernimento vai trazer para mim, opa, eu vou para lá tem uma música que é uma música de uma energia que eu não estou mais acostumada, porque a gente também se acostuma com outras energias. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou me proteger mais. Eu vou perceber se eu preciso ir lá ou se eu não preciso. É porque tem coisas que a gente precisa fazer. E a gente entra com a luz em qualquer lugar. Então, a gente não pode se... Jesus, ele ia nos lugares, né? Se a gente pegar isso como exemplo, Jesus ia nos lugares mais miseráveis. Ele foi no leprosários, né? Onde os leprosos estavam lá, né? Nas cavernas, né? E que ninguém ia. Ele não fazia julgamentos. Jesus fazia o bem e levava o amor e pronto. E ele foi em festas também, né? A gente vê nas bodas de Canaã, né? Quando Jesus estava numa festa, ele inclusive ele faz o milagre, né? Ali do vinho. Então, da multiplicação, que ele faz a água se transformar em vinho, né? Porque havia acabado. Então, assim, nossa, como a gente é condicionado a julgar tudo e a todos. Então, o que eu convido vocês é fazerem voltar-se para o seu coração, né? E ir para o discernimento. Quando a gente acolhe no coração, percebe que aquelas pessoas que estão ali, que estão naquela situação e que a gente estaria julgando, porque esse está errado, porque pensa assim, porque pensa assado, eu trago para o meu coração e penso, essa pessoa pensa assim porque ela está implorando amor, ela pensa assim, ela está com raiva, ela é um algoz, ela é um tirano, porque ela está pedindo amor, pedindo compaixão da gente. Então, quando eu trago para o meu coração, eu consigo olhar com outros olhos, que é os olhos da amorosidade, os olhos de Cristo, né? Desse Cristo interno da gente. Então, eu consigo ver as coisas de outra forma. Isso é discernimento. Aí eu não fico mais julgando que ele tá certo, que ele tá lá errado, porque tá na vítima, né? A gente gosta muito, eu até, que ele sentou no lugar de vítima, pronto, já tô julgando. Porque eu não tô entendendo e compreendendo por que ele está naquele lugar. Eu não estou trazendo para o meu coração que ele está naquele lugar porque ele teve sofrimento, porque ele está se exigindo demais ou porque é muito
uma pessoa que está numa fase X e que está necessitando do meu olhar compassivo, do meu olhar amoroso, da minha compaixão e não do meu julgamento. Então, isso para mim é o discernimento. É isso que eu acredito que era para ser conversado hoje, da gente trazer um pouco mais para o nosso coração, da gente pensar, né? Porque a mente conduz muita coisa, esses julgamentos todos são da nossa mente. E aqui, quando a gente traz para o coração, traz para o sentir, a gente consegue examinar, discernir, mas com amorosidade. Com amorosidade. E isso que a gente está fazendo aqui. Esse é o despertar dessa consciência, é isso que a gente precisa modificar. E é necessário sim que a gente converse sobre isso, que a gente modifique, que a gente se coloque como um aprendiz e também como aquele que se exercita a fazer isso. Porque se a gente não se exercitar, minha gente, a gente vai continuar julgando. A gente continua julgando. A gente precisa trazer para o exercício. E quando a gente traz para esse exercício diário, que eu posso olhar para aquela pessoa com o meu coração, com amor, né? Discernindo, percebendo que há muita dor ali por trás, ou há muitas questões ali por trás, que há heranças transgeracionais ali por trás, que há crenças limitantes desse Deus punitivo que foi nos incutido, né? Então, a gente modifica. Tá, gente? Acho que era isso, né? Sim, Rita, nós julgamos e somos julgados, mas aí é com o outro. O problema do outro, o outro julga, né? Ele tá ali fazendo o papel dele, dessas crenças condicionantes, daquilo, mas nós que estamos convidados à espiritualidade, que estamos convidados a ampliar nossa consciência, a gente procura trazer para um discernimento, para um exame mais do coração e se coloca nesse papel de fazer esse exercício, porque é um exercício diário que a gente vai fazendo. Isso não é assim. Houve uma graça, até a gente pode pedir a graça, porque a graça ela existe, né? Mas a gente normalmente, para trazer, para poder modificar esse condicionamento, a gente tem que se exercitar. É uma musculatura espiritual que a gente vai formando, né? De olhar para aquele mendigo com olhos de amor e não ficar julgando, por que ele saiu de casa, e olhar ainda mais com como Deus está se experienciando, né? Como Deus está vivendo a experiência de ser um mendigo, porque daí eu olho o outro com um olhar que eu vejo Deus nele, Deus em todos. E aí o outro, cada um está fazendo a sua experiência, está tendo a sua experiência. Se a gente conseguir fazer isso, se a gente se exercitar a fazer isso, a gente realmente está trazendo a espiritualidade para a vida, para a prática, para o cotidiano. E não quer dizer que a gente não vai errar, não quer dizer que eu não erre. Né? Porque o julgamento é forte, é muito forte. Mas nós, com o exercício, a gente consegue sair, entrar para o discernimento e colocando, opa, para aí, não, calma, vamos olhar aqui, o que Deus está vivendo, o que Deus está experienciando naquele ser. Né? Isso é muito, muito mais bonito. E isso tem a ver com que Cristo, com essa beleza, com essa amorosidade que Cristo quer que a gente tenha, né, na nossa vida, no nosso agir, no nosso sentir, no nosso pensar, né, com aquilo que a gente ouve. E tá tudo certo se a gente escolher, né, não ir num lugar tão legal, não ir fazer parte de uma coisa que não nos identifica, né, mas tá tudo certo. Mas não com o olhar do julgamento, com um olhar amoroso e compassivo para aqueles que estão naquele momento. E agora a gente vai entrar no nosso reiki, né, gente?
que todo mundo tá esperando, eu nem sei que horas são, mas vamos lá. Eu gostaria a todos de convidá-los agora, eu vou tentar botar, eu acho que eu não vou botar música, porque a outra hora caiu a live, né, por causa da música. Essas músicas a gente não sabe, eu não sei, ainda não tenho esse domínio do que pode ser colocado ou não. Mas eu sei que eles... deixa eu só tomar uma aguinha. Eu já senti hoje que o Instagram, então, ele derruba a live se tu não tiver uma permissão para utilizar aquela música, não sei como é. Enfim, eu tenho que aprender, né? Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu preciso aprender, né? Então, eu não vou colocar música pro reiki, tá? Se alguém quiser colocar sua música aí, pegar sua água agora, então pegue a água e vamos fazer o reiki, tá? O reiki é energia universal, tá? Então, deixa eu colocar o óculos que eu não enxergo. O reiki é energia universal, é uma energia cósmica, divina, que está aí para todo mundo. E que a gente, pela desconexão, acaba nos perdendo. Então, a nossa energia aqui fica muito baixa. E a gente entra em processos de sofrimento, dolorosos, né? E que nos afastam e que nos desconectam ainda mais do divino. E o rei que ele traz essa proposta de nos reconectar com o divino que existe em nós, né? Porque a gente começa a perceber através das ferramentas e através, por exemplo, dessa live e dos exercícios que são propostos, né, nos 5 princípios do Reiki que Mikao Usui trouxe para nós, né? De nos exercitarmos, né? Sermos amorosos, sermos bondosos, né? Sermos gentis, honrarmos, né? Aqueles que vieram antes, que fazem, que já estavam ali naquele lugar, né? Que isso tem tudo muito a ver com a linha sistêmica, que é uma linha que avança muito, né? Inclusive estou fazendo um curso sobre constelação sistêmicas. Então, vem avançando muito esse conhecimento da gente respeitar aquilo que já estava ali, né? Não julgar. E também de a gente poder, no nosso trabalho, o que a gente for fazer da melhor forma, nos termos entrega naquilo que a gente for trabalhar. E servir, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Então, servindo, e aí a gente se entrega totalmente. Então, esse é um dos... são os princípios do Reiki e são necessários que a gente observe-os, né, diariamente também. Além de... tudo é trabalho, tudo é exercício, tudo é a gente trazer para a consciência aquilo que a gente vem repetindo e pode modificar, tá bom? Então, vamos para o Reiki. Já pegaram a aguinha? Eu tô aqui toda descabelada pelo jeito, mas tudo bem. Vamos lá. Respirem fundo. Se coloquem no aqui e no agora. Coloque atenção na sua respiração. Invoque a presença de Deus. Invocamos agora a presença de Deus, Pai, Mãe, fonte de toda a vida. Os queridos mestres ascensionados, anjos e arcanjos, Mikao Usui, mestre de Reiki, meu mestre de Reiki, meus amparadores, toda essa egrégora que serve esse trabalho, Jesus Cristo. Hoje, em especial, o raio verde, Larion, o arcanjo Rafael, para que a gente possa receber e que eu possa enviar para vocês as energias do Reiki, que a gente possa integrar tudo isso que foi conversado, possamos colocar isso em nossos corações, em nossa mente, e possamos fazer a nossa parte para que o mundo seja melhor. Então agora,
Recebam esse reiki com luz e amor divino. Do alto da cabeça, recebam uma energia rosa, penetrando vosso ser, vosso coração. Deixe que essa energia rosa preencha totalmente seu coração e se expanda. Com muita amorosidade. Que seus chakras agora sejam totalmente harmonizados, energizados. Todos recebendo a energia necessária. Que for possível penetrar no seu ser. Harmonizados então os chakras agora. Uma energia da luz verde dos mestres preenchendo, penetrando por cada chakra. Sinta a energia de cura. Perceba todas as suas células se renovando, se regenerando, seus órgãos, seus sistemas. Deixe essa luz penetrar até no seu dedo do pé, toda a parte do seu corpo. Coloque-a. Deixe ela fluir. Coloque lá naquele lugar que você está necessitando. Deixe ela ir para a parte do seu corpo que você está necessitando agora. Nessa grande energia verde, curativa. Você deixa fluir o amor de Deus por cada um de nós. Agora do alto da sua cabeça, receba a energia dourada de iluminação e sabedoria. Deixe-se fluir esse banho luminoso. Consciência crística esteja em seu coração, que você perceba a consciência. A consciência crística de amor, sabedoria e vontade divina. O raio rosa, dourado e azul. A sua consciência crística se expanda. Perceba agora, então, envolto numa luz azul, sendo totalmente protegido. Arcanjo Miguel selando e protegendo todos os campos de todos aqueles que receberam essa energia reiki, para que essa energia fique em você, que seu reservatório seja preenchido.
de amor, sabedoria, cura, vontade divina, pureza, ascensão. Toda a transmutação necessária para que possa sair do julgamento para entrar no discernimento, para entrar para o coração. Agradecemos a todos os mestres, aos seres aqui presentes que sustentaram essa energia, em especial aos mestres ascensionados, aos arcanjos e anjos, a toda a egrégora de luz e amor que fazem parte desse servir. Agradeço a todos vocês pela paciência, por terem voltado após ter caído 2 vezes, mas a gente está aqui. Agradeça, 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 e que todos possam estar nessa energia. Esse reiki vai ficar aberto para quem não puder ter recebido agora, receba depois. Está tudo certo. Tá? Então que Deus abençoe grandemente todos nós e que tenhamos um dia de muita amorosidade, de muito discernimento, de muito amor em nossos corações. Gratidão, minha gente. Gratidão, gratidão. Tchau. Vou tentar ver como é que eu saio. Ok. Tchau, tchau.